Deus, Ele veio falando comigo desde o momento que eu saí de casa, mas quando eu cheguei nesse lugar aqui, foi uma resposta, né, para a minha vida, em nome de Jesus. Desde já, muito obrigado, Gleice, pelo convite, por esse fim do ministério, né, Altar Restaurado. Muita alegria, estou muito feliz de verdade por estar aqui com os irmãos, nessa comunhão, juntamente para compartilhar o que Deus tem para nos entregar nessa tarde, amém? Meus irmãos, como Deus já tem usado muito a vida de cada um de vocês, abra juntamente comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 16. Amém? 1 Coríntios 15, 16. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha como Deus é tremendo, através da vida da missionária, que a missionária falou. Eu confesso que eu tinha uma outra palavra, uma outra ministração, mas no decorrer dessa manhã, né, eu trabalho à noite, cheguei e nem dormi agora no comecinho da tarde. Meu Deus. Mas Deus falou com muito, queimou no meu coração essa palavra. E essa letra da minha Bíblia é um pouquinho menor, mas eu acredito que eu vou conseguir ler. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Na minha versão, não será inútil. Minha versão é NVI. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quando essa palavra ela veio ao meu coração sobre ser inabalável, eu me vejo assim diante da situação que a gente passou durante a pandemia. E tantas notícias, tantas coisas que aconteceu durante a pandemia, tantas famílias perderam entes queridos, todos nós aqui sabemos, né? E eu e você, nós fomos privilegiados por Deus por estarmos de pé. E Deus nos colocou diante dessa situação. Eu acredito que não somente eu, mas acredito que os irmãos aprenderam algo durante essa pandemia. Extraíram ali uma lição, extraíram um óleo ali que viesse a penetrar nas nossas mentes e abrir o nosso entendimento e diante das coisas que ainda estão por vir, né? Eu acredito que ainda não é o fim dos tempos, amém? Deus tem muito mais ainda para revelar nesses dias. E diante da pandemia, diante de tudo que está acontecendo, eu tomei para mim duas dificuldades nesse tempo. É a dificuldade de estar firme no propósito, e uma outra dificuldade é ser constante. Ser constante no processo. Então, duas dificuldades. Fala comigo, ser firme no propósito. Ser firme no propósito. E ser constante no processo. E ser constante no processo. Propósito e processo é diferente, amém? Sim. Propósito é o que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Mas muitas das vezes, como a diaconisa Gleice falou, o nosso irmão presbítero, Deus abençoe a sua vida, a missionária falou, que Deus, Ele direciona um caminho diferente para cada um de nós. Cada um de nós temos um caminho, nós temos um propósito. O meu propósito não é igual ao propósito da diaconisa Gleice. Cada um tem um propósito diferente, mas o processo também não é igual. E eu tenho algo para a minha vida que eu sempre falei, desde quando eu comecei a tocar na igreja, que Deus ele não dá aquilo que a gente não consiga suportar. Se eu consigo carregar 30, Deus não vai me dar 40, não vai me dar 80. Deus ele sabe a minha capacidade. Sim. Mas Ele sabe o quanto eu e você consegue levar nessa nossa vida, nessa nossa caminhada. E essa palavra,
aonde Paulo diz que ele aprende com o período de sofrimento, mas ele sabe viver em sofrimento, mas também ele sabe viver em bonança. Isso significa que a todo momento Paulo ele se preparou para as circunstâncias da vida dele, para as adversidades da vida dele. E isso serve para nós também como aprendizado, que a todo momento nós temos que estar preparados. Como a diaconisa Gleice disse, nós não sabemos, aqui pode ser o nosso último momento neste lugar, a nossa última tarde aqui de adoração. Como diz aquele louvor, né? Além do Rio Azul. Né? Esse louvor é lindo e tem me tocado muito. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o nosso momento é agora. Esse momento aqui tem que ser o momento mais precioso, porque o amanhã só pertence a Deus. O amanhã é direcionado por Ele. Os nossos dias, né? Os nossos dias, se for contada, a palavra de Deus diz, eu que estou com pouco cabelo, mas a Bíblia diz que Deus ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Deus sabe de tudo. Ele zela das nossas vidas, né? Aonde eu trabalho, Deus sabe o quanto é arriscado trabalhar em um hospital, aquele ambiente hospitalar não é fácil. Durante a pandemia eu vi muitas coisas, mas eu pude ver a mão forte de Deus me sustentando e me guardando naquele lugar. E tem uma passagem, eu acredito que toda a igreja conheça, a história de Davi, que antes de se tornar rei Davi, abra comigo lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 16, aleluia. A Samuel capítulo 16 e o versículo 7, que diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, antes de Samuel ungir Davi como rei de Israel, Jessé tinha 7 filhos. E segundo a palavra de Deus, somente 3 aqui são revelados nessa passagem, né? Primeiro Eliabe, Abinadab e Samar. Mas a expectativa de Samuel em ver a aparência de Eliabe, que é o primogênito de Jessé, eu acho que ele ficou admirado pelo falar bem de Eliabe, pela aparência dele, chamou a atenção de Samuel. Mas era da forma que Samuel estava enxergando. Era da forma que o homem enxerga. O que o homem enxerga? Aparência exterior. Vocês me vendo aqui, é um grande homem de Deus, de blazer, socialzinho, bonitinho. Mas e o meu coração? Só Ele sabe. Só Deus sabe, só Deus conhece. Então naquele momento Samuel sabia, na intenção dele, que seria Eliabe. Com certeza vai ser esse que vai ser o rei de Israel. Eita! E não era aquele. Pula para o próximo, Abinadab. Também não era Abinadab. Era Samar. Também não era Samar. Mas algo que chama a atenção, o que Deus mais ama nesses dias, o que Deus mais ama nessa terra, o que Deus mais ama no universo, são as vidas, são as almas. Né? Tudo que é material, tudo que existe nessa terra aqui vai ser consumido, não vai sobrar nada. Mas se a minha vida estiver no altar, restaurada, né? Se a nossa vida estiver restaurada na presença do Senhor, nós iremos viver na glória eternamente com Ele, em nome de Jesus. E Deus mostrou realmente quem era para ser o rei de Israel. Deus abriu os olhos de Samuel e mostrou a Samuel: não são esses. E Samuel pergunta a Jessé, né? Esses são todos os seus filhos? O que Jessé responde? Opa, tem um pequenininho cuidando de ovelhas. Tem um caçulinha lá, está cuidando das minhas ovelhas. Samuel, diz a Jessé, chama ele. Enquanto ele não chegar, nós não iremos nos assentar à mesa para comer. Olha a importância. Eu acredito que já tinha um banquete esperando, né? Naquela época, né? Quando se ungia, preparava toda uma mesa.
beleza, né? Umas especiarias. Então, Deus direcionou a Samuel a ungir Davi. Deus foi e ungiu Davi como rei de Israel. Aonde eu quero chegar com essa palavra? Que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, Deus vai começar a levantar tantos Davis nesse tempo, tantas pessoas que ninguém dá nada. É verdade. Sabe aquele que está cuidando de ovelha lá? Aquele que está cuidando do pasto, que ninguém olha, passa direto? É aquele ali que Deus vai começar a levantar. Glória a Deus. Porque nessa geração que nós estamos vivendo, de muitas dificuldades, eu dei 2 exemplos de dificuldade. Uma das dificuldades é se firmar no propósito de Deus, e a outra é ser constante no processo. Porque muitas das vezes o processo dói, mas o sofrimento é opção. Vocês estão entendendo? A dor ela existe, mas o sofrimento é opcional. Para uma mãe que perde o filho, um pai que perde o filho, meu Deus, é uma dor incondicional, nem faço ideia, né? Mas é saber lidar. A dor ela vai existir, mas o sofrimento vai ser opcional para aquela pessoa. Mas para esses dias, assim como Deus escolheu a Davi para ser rei de Israel, porque naquela época até hoje esse nome, o grande significado de Israel tem um poder muito grande para os nossos dias de hoje. Nós temos em Israel, aonde nós fomos, em ambientes, em casa, em lares, nessa tarde da bênção aqui, nós temos que ser de Israel neste lugar. Porque é um ambiente profético onde Deus ele vai usar, onde Deus ele vai curar, onde Deus ele vai transformar pessoas neste lugar. Eu creio. Então Davi, quando ele tomou posse dessa unção, qual foi? A primeira batalha de Davi: derrubar o grande Golias. Depois da unção, não é que vai ficar tudo nivelado. Vai começar a vir o Golias. Vai começar a vir os levantes. Por quê? Como eu disse no início, eu carrego 30. Não, o pastor Alan carrega 30. Eu não vou dar 80, que ele não vai conseguir suportar. Mas isso eu sei que ele vai ser constante. E ele não vai desistir diante do processo. Então olha só a responsabilidade. Será se Eliabe conseguiria derrubar o Golias? Será se Abinadab teria? Será se tivesse colocado nas mãos de Abinadab? Sabe por quê, igreja? Porque muitas das vezes nós fazemos uma performance, algo assim tão sobrenatural para estar na presença de Deus, mas não é dessa forma. Deus ele nos chama, como o missionário leu em Mateus 6, que o secreto, antes, né, Mateus 6,6, que o secreto é o que vai revelar quem realmente somos na presença de Deus. Não é você correr nas ruas, você gritar em praças, não. O secreto, quando eu entro no secreto, aquilo que Deus tem para entregar na minha vida vai ser revelado para as pessoas lá fora. Então, só Deus conhecia o coração de Davi. Porque Davi, um homem inabalável, acredito eu, assim como Paulo, muito inabalável, muitas circunstâncias, muitas adversidades. Mas Davi, ele era um homem temente. Ele era um homem muito obediente a Deus. Ele obedecia cada ponto e vírgula do que Deus direcionava para ele fazer. E no momento que Davi não esperava a unção, ele estava cuidando do que Deus mais ama, mais precioso para Deus, que eram as ovelhas. Então naquele momento Davi entendeu que a obediência é melhor do que o sacrifício. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então olha só o nível da obediência. Olha só o quão importante é a gente andar na obediência, nos caminhos do Senhor. Há uma consequência. Amém? Amém. Glória a Deus. Romanos 12. Vem comigo em nome de Jesus. Olha só o que diz em Romanos 12. Portanto, a minha versão acredito que seja bem diferente de vocês, amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus.
Aleluia. Se amoldar os padrões desse mundo não é aceitar, não é absorver o que o mundo tem para entregar. Eu vou fazer tudo que... Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus, mas vou fazer tudo o que ela quer para trazer ela para o reino de Deus. Não. Temos que ser uma peça, mas de destaque, refletindo a presença de Deus aonde a gente chegar, aonde os nossos pés pisarem. Porque assim como a palavra diz que o altar é santo, aonde, onde eu estou pisando aqui nesse solo, aqui é um solo santo, nós também se tornamos santos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então olha só a importância da nossa mente. Como que está trabalhando aqui dentro? O que eu tenho planejado? Será que eu tenho me preocupado muito com amanhã? Mas Deus quer fazer hoje na minha vida? É hoje que eu tenho que me posicionar? Será se Davi estava esperando ser ungido rei de Israel? Talvez até na cabeça dele, sendo o mais novo, com certeza não é o primogênito para receber essa medalha. Mas olha a mentalidade de Davi. Ele sabia que obedecer era muito maior do que sacrificar. Mas como que era a vida de Eliabe, de Abinadab, de Samar, dos outros filhos de Jessé? Como que era? Agora a gente vai entrar no momento em que Davi ele dá de frente com Golias. E a expectativa dos filisteus, dos que estavam à volta, Golias, que era muito maior do que eu, era que Davi viesse com as armaduras, com couraça, com tudo bonitinho, com espada. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente prepara muito as nossas armas, olhando com os nossos olhos carnais, a gente se frustra. Sabe por quê? Deus ele já vem preparando as nossas armas há muito tempo, já está posto à mesa, mas muitas das vezes eu quero fazer da minha vontade, tirar tudo aquilo que Deus colocou, e muitas das vezes o gigante ele não cai, ele nos derruba ainda mais. Davi ele vai de encontro a Golias, Eu lembro quando eu era criança, eu fazia parte do Cordeirinhos de Cristo, e a gente cantava que eu não vou lembrar, se eu cantar eu vou passar vergonha. Mas era 3 pedrinhas, girava e atirava, ia em direção à testa do gigante. E o que nós entendemos com isso? Que quando nós temos Deus como a arma principal das nossas vidas, pode vir gigante que for, pode vir tempestade que for, se o nosso Deus estiver no controle da situação, Ele vai passar por cima e nós venceremos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque não é para a nossa vitória, não é para mim, pastor Alan, não é para nenhum de nós aqui, mas é para a honra e glória dele. Verdade. Deus sabe o quanto foi difícil para cada um aqui durante essa pandemia, e se está sendo para você, como está sendo o seu processo? Está dando vontade de parar, não vou conseguir, não vou caminhar, mas a constância ela vai revelar o que vai acontecer na frente. A grande dificuldade é se firmar no propósito de Deus. Se o meu propósito de Deus, através da adoração, é trazer pessoas para Deus, se através da palavra é tocar pessoas, se através do impor as mãos é a pessoa ser curada através de Deus, eu tenho que fazer. Eu não posso procrastinar, não posso deixar para amanhã, eu tenho que fazer hoje. Se Davi não aceitasse a unção vindo de Deus através de Samuel, quem seria que Deus ungiria? Sabe por quê? Porque todas as vezes, vou dar um exemplo, está um pouco diferente, tá, igreja? Se todas as vezes, quando Davi, a Bíblia diz que Saul, ele tinha um espírito que o atormentava, é isso? E todas as vezes que Davi ele vinha com a harpa e começava a tocar, o poder da adoração, ela arranca todo o peso, todo o medo. Aleluia! Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu acredito que naquele momento, Louvado seja teu naquele momento, o espírito que o atormentava saía. O poder da adoração. Sabe o que faz a diferença? Sabe como que Moisés atravessou toda aquela multidão? Moisés, até antes de chegar na terra prometida, o que Moisés fazia? Moisés adorava durante o caminho. Antes do mar se abrir, antes dele bater o cajado, ele adorava o Senhor. Mesmo com a multidão murmurando atrás dele. Ele aqui, ó. Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus. Ele foi até o final. E mesmo assim, a multidão que estava junto com Moisés, vendo Moisés adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, o que a multidão fez? Preferiu se prostrar em idolatria. E Moisés, revoltado com aquela multidão, subiu, voltou. Quando voltou, toda aquela multidão estava reunida, mas não agradecendo o Senhor. Levantaram um bezerro de ouro, a Bíblia diz, e ali adoraram aquele Deus. E quantas das vezes as pessoas não reconhecem que é só Deus que pode fazer acontecer? E é através da adoração. Quer uma grande chave para a sua vida? Adore ao Senhor. É a nossa arma de defesa. É o nosso escudo. A palavra de Deus é o nosso escudo. Essa é a palavra viva. Essa é a palavra que nos traz força, que nos traz refrigério. Aleluia, Deus. Salmo 42 é um louvor para as nossas vidas. Ó minha alma, porque está abatido a minha alma? Descansa, espera em Deus. Espera somente no Senhor. Porque diante de todas as adversidades que vêm acontecendo, dia após dia, né? Você sai de casa, tá tudo bem, daqui a pouco acontece uma situação que você não espera, já foge do controle e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Mas os nossos dias são contados. E a Bíblia diz que nós iremos passar por aflições, nós iremos passar por momentos difíceis, mas o propósito maior é se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus na glória. É verdade. O processo, muitas das vezes pode ser cansativo, como foi para Jesus, carregar aquela cruz, subindo, se arrastando, sendo cuspido, sendo chicoteado, mas ele não desistiu. Foi cansativo? Foi, mas ele não parou no meio do caminho. Por isso, se você veio aqui nessa tarde, eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Não pare diante da adversidade. Continue. Se você lançou a rede como Pedro, a madrugada toda tentando pescar e nada, Senhor, será que é isso mesmo? Quando realmente Pedro ouviu a voz de Jesus, Pedro entendeu, opa, passei a vida toda lançando do lado errado, jogando a rede do lado errado. Quando nós entendemos que aonde Deus quer nos levar é uma terra fértil, a gente para de ouvir a voz opressora e começa a ouvir a voz que nos traz realmente a verdade para esses dias, em nome de Jesus. E que nessa tarde, amém? Tranquilo. Tarde da bênção. Quero contar um pouquinho da minha história sem esticar muito. Eu nasci praticamente no berço evangélico, não. Eu fui batizado católico, bebezinho, era bebezinho, fui batizado, né? Todo aquele processo que os irmãos conhecem, de batismo. Aí aos 7 anos, eu conheci uma igreja evangélica, comecei a ir com a minha mãe. E minha mãe, ela trabalhava e ela falava assim, para mim, estar todos os dias na consagração, que era das 7 às 8 da manhã, na rua de casa, lá em Jandira. E tinha dia que eu não queria ir, mas tinha uma irmãzinha que ela lembrava a minha mãe. Ela falava, ela não foi hoje. Minha mãe chegava, você não foi para a consagração, né? Eu ia para a consagração na semana e estudava à tarde. Eu limpava a casa, minha mãe era diarista, eu ia para a consagração, voltava, limpava a casa,
né? Aí eu entrava na escola, era tudo perto, a escola do lado de casa e a igreja na rua de casa, um pouquinho para frente. Aí ia para a consagração das 7 às 8, sempre ali, batendo no ponto certinho. Às vezes minha mãe ligava, que ela saía bem mais cedo do que eu. E eu cresci muito em tarde da bênção. Eu lembro que eu tocava bateria nas tardes da bênção, era bastante colinho de fogo. Não sei se aqui é assim também, bastante colinho de fogo, tarde da bênção. E eu tocava naquela alegria, tá. E desde os 7 anos, eu sempre tive esse movimento. Mas onde eu quero chegar, que eu quero que a igreja entenda, teve momentos na minha vida que eu queria parar. Eu estava desacreditando que aquilo era realmente bom para a minha vida. E chegava um momento que eu falava, nossa, minha mãe, meu Deus, pega no meu pé para ir para a consagração todos os dias. Eu não quero. Mas hoje eu agradeço muito a ela. Sabe por quê? Porque minha mãe todos os dias semeando na minha vida, colocando no meu coração, você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. E eu ouvia aquilo, eu falava, será mãe? E ela começava a lançar na minha vida. E minha mãe sempre ouvindo a voz de Deus. E chegou um momento, quando ela puxou a rede, ela entendeu o grande propósito. Porque muitas das vezes o processo para ela não seria fácil, porque eu sou um dos filhos que é pastor, dos 3. Eu tenho a minha irmã que é lésbica e tenho o meu irmão que anda no caminho totalmente errado das drogas, caminho errado, caminho que eu olho para o coração da minha mãe, mas ela não rejeitando os outros 2 filhos, mas ela olha para mim e ela ainda vê esperança. Sabe quando a gente lembrou da passagem de Davi? Que Deus pede para Samuel ungir a Davi, por quê? Porque mesmo Davi não tinha aquele contato diário com os irmãos, sempre cuidando das ovelhas do Senhor, sempre consagrando, sempre indo para a consagração, sempre fazendo aquilo que os homens não estavam vendo. Porque o dia que o Senhor ele vem com a recompensa é no momento que os homens menos esperam. Ninguém está esperando o momento da recompensa, porque Deus ele vem e ele realmente conhece a intenção dos nossos corações. E por que eu falei um pouquinho dos meus irmãos? E a minha irmã, que é a caçula, eu sou o meu irmão Robson, que é mais velho, eu sou do meio, perdão. Então a gente cresceu, meu irmão foi criado com a minha avó, minha irmã criada com a minha tia, olha essa história. E só eu fui criado com a minha mãe. Vocês vão entender. Na época, minha mãe ela conta a história que ela não conseguia ter condições de cuidar dos 3 filhos. Então ela deixou a minha irmã com a minha tia, o meu irmão ficou com a minha avó, e eu vim com a minha mãe aqui para São Paulo. A gente morava na Bahia. E quando eu vim aqui para São Paulo, eu andava muito com a minha mãe. E olha só a importância de você andar com uma pessoa de Deus, um homem de Deus. E eu andava muito com a minha mãe, onde minha mãe ia, eu ia atrás. E minha mãe falava, você tem que estar na igreja, filho, você tem que estar na igreja. Aí eu comecei a me envolver um pouquinho com as coisas erradas desse mundo, mas só que não durou muito não. Porque o propósito que Deus tinha na minha vida tinha que acontecer muito rápido. E o tempo foi se passando, aí eu fui aprendendo a tocar um instrumento, saí da bateria. Aí fui aprendendo a tocar um pouco de baixo, saí do baixo, aprendi a tocar um pouco de guitarra, aí fui entrando, fui me filtrando, fui buscando o caminho, fui cuidando daquilo que é mais precioso do Senhor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus eu estou firme até hoje. Aleluia. Os meus 30 anos de idade que eu vou fazer ainda, graças a Deus eu estou firme, isso daqui não abandono por nada. E Deus ele me deu um presente. Fala comigo, presente. Presente. Não é algo material, amém? Quando você vê o significado, nunca pense que é algo material, casa, um carro, uma bicicleta, não sei. Mas Deus ele me presenteou com a minha família. Glória a Deus. Está aqui hoje. Com a minha família no altar. Sabe por quê? Porque vale a pena. Quando você pensa em desistir, Deus olha para você dessa seguinte forma aqui. Aleluia, Jesus.
valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, escute. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. E já valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Cada um de nós aqui nessa tarde, que já valeu a pena. Já valeu a pena. Quero que vocês coloquem de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu irei adorar a Deus com mais uma canção. E essa canção nenhum de vocês conhece. Amém? Aleluia. Essa canção, Deus ele me deu quando eu estava trabalhando, não no hospital, quando eu estava trabalhando. Vou trocar de microfone. Essa canção Deus me deu quando eu estava trabalhando com meu sogro de pintor. Meu sogro é pintor, e a gente estava numa casa e dentro dessa casa tinha um piano. E no momento que a gente parou ali para descansar, a gente estava aqui, acho que tinha quebrado um piso assim, como esse daqui, para fazer tudo nivelado, tinha tirado um piso. Aí a gente parou para descansar e tinha um piano muito lindo na sala. Aí eu fiquei admirado, aí eu fiquei meio tímido, né, irmã? Aí eu perguntei, será que ela vai deixar eu tocar nesse piano aí? Minha mão ficou coçando, falei, Senhor, que ela venha deixar eu tocar. E naquele momento que eu sentei, eu nunca tinha sentido, sabe? Eu nunca tinha sentido a experiência de um piano, de tocar um piano. E naquele momento que eu comecei a tocar, os irmãos conhecem essa canção, acredito que sim. Mas essa não é a minha ainda. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Neste momento que eu comecei a cantar, ela pegou o celular dela, a dona do piano, e ela começou a gravar, ela começou a entrar em prantos, chorar. E eu nem estava prestando, eu estava tocando lá e tinha me fechado, igual eu estou aqui agora. Esse é o meu respirar. E eu cantando. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E naquele momento que eu terminei de cantar, a mulher já estava lavada em lágrimas. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que causava tanto impacto assim. E ela saiu, eu fiquei sozinho naquela sala. Aí eu sentei no piano, eu comecei a fazer os mesmos acordes que eu estou fazendo aqui agora. Eu estava num momento tão vazio na minha vida, pensando em desistir, pensando em parar. E a palavra de Deus diz que nós somos o altar, nós somos o templo do Senhor. E naquele momento, por incrível que pareça, eu comecei a cantar tão espontânea essa canção vinda de Deus, que até hoje eu não esqueço. Até hoje eu não esqueço, que ela é mais ou menos assim.
Existe um fogo que incendeia meu coração. Existe um fogo que incendeia meu coração. Não vou deixar essa chama se apagar. Vou me lançar em tua presença. Não vou deixar essa chama se apagar. Vou me lançar em tua presença. Só até aí. E depois disso, eu comecei a orar, comecei naquele momento fazendo os acordes. Aí Deus, ele me dá mais uma estrofe. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo mora em mim. E naquele momento eu realmente entendi que não era o momento de desistir. Naquele momento eu entendi que o mais importante era estar firme no propósito de Deus. Que quando nós entramos no secreto, aquele momento ali naquela casa, foi um momento de secreto para a minha vida. E eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido esse momento de ministração. E que Deus ele venha falar aos nossos corações cada vez mais. Inglês, Deus abençoe.